Estou muito feliz, gente, de estar falando de uma mulher tão, tão maravilhosa e admirável, né? Como a Elane, nossa querida, trouxe semana passada, falando sobre as mulheres, né? Vamos entrar agora numa questão aí linda, que é a trajetória de mulheres que ajudaram no Evangelho. E uma delas, né, a Elane já colocou semana passada, a Joana de Cusa, também traz uma história maravilhosa sobre a dedicação. E hoje, antes de mais nada, de começar com vocês, nós vamos falar sobre Lídia. Assim como Lídia, vamos juntos orar, né? Então, para a gente começar a nossa noite hoje, família, eu agradeço junto com vocês a Deus. Vamos fechando os nossos olhos, se quiserem, e acolherem esse momento de prece, de oração, né? E que Deus possa nos envolver, iniciando os nossos pensamentos a Ele. Vamos saudando os nossos queridos mentores, esses irmãos abnegados que nos amam tanto e nos protegem de todas as nossas estropolias, mas que está ali amando, nos mostrando o caminho amorosamente. E a eles somos gratos, porque através deles conhecemos também Jesus, nosso querido Mestre, através dessa casa de luz, que é a Casa Esperança, transforma nossas semanas em semanas mais agradáveis, mais felizes, de acolhimento. E esse acolhimento fraterno chega porque tem trabalhadores do outro lado da vida, nos recebendo, nos acolhendo, nos abraçando. A eles saudamos também com a nossa gratidão, a mentora da casa, Esperança, que também dirige esses trabalhos maravilhosos todas as semanas, mas também ajuda-nos a encontrar um cantinho em nosso lar para que possamos fazer o nosso evangelho, a nossa prece diária. Esses irmãos nos intuem e a eles somos gratos também. E a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, somos gratos pelas bênçãos recebidas, pelo valor da vida que conseguimos enxergar quando encontramos o Evangelho de Jesus redivivo em nossos corações. E assim, agradecidos pelo Mestre em seu Evangelho, agradecemos a Deus pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, tudo que somos. E agradecemos as bênçãos recebidas diariamente em nossas vidas. E a Deus, com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Livra-nos de todo mal, mas também ajuda-nos a deixar todas as ofensas de lado e aprendermos a perdoar, Pai. Que possamos neste momento, Senhor, através dessa reflexão de hoje, encontrar nossos corações mais em paz e elevados através das suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, como já falei, né, nós somos muito bem-vindos à Casa Esperança toda semana, né? Tem coisa melhor para iniciar a nossa semana, né? Já abrindo aí a terça-feira, juntos, reunidos novamente, né? E aí, como eu falei, agradecendo a Deus pela oportunidade, também vamos começar falando sobre Paulo e sua jornada, né? Porque ele, quando encontra essa mulher que vamos falar hoje, né? Ela aparece poucas vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, que hoje a gente vai falar sobre Atos 16, e lá
Lucas coloca algumas coisas bonitas sobre ela, mas o mais importante vem depois, né? Porém, deixa uma história bonita. Vamos lá, gente. Lídia de Tiatira. Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Vamos começar por lá. Depois de seguir para Macedônia, né, ele chega a Filipos, porque ele teve uma visão no caminho em Troade, ele teve uma visão de um homem macedônio chamando que ajudasse eles lá. Ele viu a roupa, falou, não, é Macedônia, é lá para a gente seguir. E ele não podia mais tocar na Ásia, mas ele seguia nesse campo. Aí no sábado, ele e seus companheiros estavam ali na cidade já de Filipos, né? Eles saíram às margens de um rio lindo, né? E foram procurar um lugar onde havia oração. E ali encontraram algumas mulheres reunidas, que esse que é o bonito, né? E começam a falar com elas, claro, com cuidado. Imagina naquele tempo, né, homens chegando perto de mulheres. A gente já conheceu pela Elane na preleção de semana passada sobre como Jesus transformou também essa caminhada das mulheres na Terra, né, mostrando que a gente pode respeitar e amar ao próximo, né, e aceitá-la na sua diversidade e continuar cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Respeitando os limites. E entre essas mulheres estava Lídia, né? Aí, antes de chegar ao encontro dela com Paulo, ali vale a pena a gente observar o próprio texto, né? Nos permite falar sobre essa mulher. Quem era Lídia, né? Atos 11 já fala dela. A Lídia era natural de Tiatira, ela também era comerciante de púrpura, né? Púrpura eram relacionadas a tecidos caros, né? Com alto valor. Então, assim, ela já exercia uma atividade comercial, ela dispunha de recursos, né? Ela era uma mulher já empoderada, né? Naquela época, né? Da vida dela, já trazendo aí prosperidade, né? Porque para quem usasse púrpura naquela época tinha que ser rico, né? E tinha esse lado também junto com a sociedade, uma posição, né? Mas aqui o que vale não é somente a posição dela. Ela tinha posição, ela tinha bens, com certeza. Não fala sobre se ela era viúva ou não, mas em Paulo Estevam já coloca-se que ela é viúva, já em outras falas na Bíblia não, mas a gente sabe que ela está dentro do mesmo contexto. Ela é mulher, ela é uma mulher próspera, que também dava empregos para muitas pessoas, e era uma mulher que fala em Atos, que eu acho que o mais bonito da característica dela, fundamental, que ele fala assim, Lídia era temente a Deus. Acho que essa fala, por mais que ela seja próspera, vendia púrpura, né, que a gente sabe que era um produto muito caro, então era uma mulher já próspera, mas ela também ela orava, ela era temente a Deus. O que é temer a Deus? Ela tinha uma relação com Deus, ela vivia já um caminho onde ela acreditava, ela tinha fé dela, tinha conhecimento também, né? A gente precisa lembrar disso. E ela estava lá, junto às outras mulheres, naquele lugar de oração, e isso nos mostra, antes mesmo de conhecer o Paulo, que existia uma busca espiritual, uma relação com Deus, como eu disse, né? E ela escuta ali junto com ele e toma uma grande decisão. Eu acho que isso também é muito bonito. Aí, então, estamos ali, diante de uma mulher, ele estava ali junto com ela, né? Uma mulher que trabalha, administra sua vida, que buscava Deus, que demonstrava disposição para acolher tudo que Deus trazia para ele. É sobre essa mulher que Lucas escreve esse item importantíssimo, que ele fala assim, ó, vou ler aqui rapidinho, Atos 11, né? Ele fala assim, navegando de Troade, né? Ele encontrou com essa mulher. E no 14 ele fala assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor
lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E aí no 15 ele fala assim: e depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui eu trago novamente essa questão que eu acho mais importante na fala de Lucas, que ele escreve assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela já era temente a Deus, ela já ouvia as coisas espirituais, ela era uma mulher temente. Mas essa frase me chamou a atenção. Abrir o coração, né? O que Deus abriu em Lídia, coração de Lídia, né? Que já era temente, já reunia ali sempre em oração. No texto ele apresenta essa mulher que não é distante de Deus, ela está sempre envolvida nas coisas da cidade, ela estava em oração com outras mulheres. Com certeza era uma mulher também que levava, né, as orações dela para o lar, abençoando-se o lar, fazendo evangelho no lar, né? Levando a família a conhecer as palavras do Senhor. Eu acho que isso é importante, mas naquele momento não está dizendo que o coração dela não estava aberto, mas estava falando assim, olha, naquele encontro, Deus abriu seu coração para escutar as coisas que Paulo estava dizendo. E naquele encontro, porém, Paulo, que trazia algo que ampliaria a sua compreensão, o que ele trazia? A gente sabe, né? Ele já estava anunciando na Ásia inteira sobre Jesus. E Paulo anunciava Jesus Cristo. E naquele momento, Lídia conheceu Jesus. Olha que maravilha, o Evangelho de Cristo. E aí podemos lembrar nas palavras de Cristo, né, que João traz lindamente no 14, no capítulo 14, versículo 6, que ele fala assim: eu gosto dessa frase, né? Eu sempre falo aqui nas preleções, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Lídia buscava Deus. Naquele momento, ela conhecia através de Paulo o Evangelho de Jesus. Né? E a sua caminhada espiritual encontrava nova compreensão. Jesus era o caminho. Como nós estamos aqui toda semana buscando o Evangelho em nossas vidas, abrindo no Evangelho de Jesus e tendo uma relação com Cristo. Porque não adianta a gente ter informação todo mundo tem, né? Eu posso saber, Jesus nasceu na Galiléia, tá. Mas e o que é o central de tudo? Qual é a mensagem que o Evangelho traz? Esse Evangelho de Jesus. Que assim, existe. Se a gente for lembrar, Paulo também ele conhecia, ele acreditava em Deus, né? Mas quando ele teve, antes do encontro de Cristo, né, ele era também temente a Deus. Ele era profundamente religioso também. Ele conhecia as escrituras todas, defendia também, né? Já trouxe aqui outras vezes. Mas o encontro com Jesus transformou a compreensão dele, né? E a direção da vida dele. E é isso que Jesus transforma a nossa vida, né? Ele leva a gente a conhecer Deus. Porque ele mostra a verdade, mostra Deus na sua essência. Que nós precisamos internalizar, né? Que ainda estamos transformando a nossa existência, mas transformando toda semana um pouquinho mais, todos os dias um pouquinho mais, né? Antes de orar, entremos no nosso quarto e oremos a Deus, né? Faremos isso com Jesus também. A gente não pode deixar Jesus só quando a gente precisa. A gente precisa lembrar dele, conhecê-lo. A gente fala, eu sou conhecido de fulano, porque nós não temos intimidade com aquela pessoa. E o mestre, ele nos convida a ter intimidade com ele. E neste momento que Paulo converte
através do batizado, a nossa querida Lídia, ela fica maravilhada, né? E aí isso aconteceu também com a Lídia, porque ela também era uma estrangeira, assim como muitos de nós aqui hoje, né? Estamos vivendo em países diferentes, tentando encontrar nosso caminho diário também, né? Aqueles que não estão fora do país, tem aqueles que têm amigos e familiares fora do país, né? Lídia também era uma estrangeira, né? Paulo estava neste lugar em Filipos também como estrangeiro, mas também um cidadão romano, como eu hoje sou cidadã belga, mas eu não sou belga, eu sou brasileira, não? Mas temos aí a cidadania, que ajuda também a entrar em lugares, a levar o evangelho de outras formas mais seguras, né? A viver uma vida mais em paz. E o evangelho encontra esse caminho, né? A história de Lígia também nos permite olhar para a nossa própria caminhada, né? Muitos de nós já conhecemos Deus, já estudamos o evangelho, fazemos nossas preces. Quantas vezes não, né? E aí a vida, ela para a gente, assim, para compreender melhor, né? Em que lado a gente está precisando olhar mais? Qual a intimidade que eu preciso ter mais com aquele sentimento que eu estou guardando ali no saquinho, né? Do apego? E olhar esse ensinamento de Jesus para encontrar espaço nas nossas escolhas também, né? Assim como Paulo escolheu ir para Filipos, ouvindo, né, o seu chamado, Lídia também recebeu, abriu seu coração, Deus abriu o coração de Lídia a ouvir o que Paulo estava a oferecer. E assim também é conosco. Faz a gente olhar diferente para o que a gente ainda precisa ter de cuidado. Qual é a nossa fé dentro desse processo, né? E Jesus fala de amor, de perdão, de misericórdia, serviço, voluntariado. O que estamos fazendo, né, com nossos dias aqui na Terra? Quais os espaços que a gente está abrindo? E aí, para a gente olhar para esse lado, Jesus falava sobre essa questão, né, que o jugo dele era leve, suave, né, e o fardo era leve. E assim a gente também pode olhar. Assim. A Lídia, ela compreendeu também, né, depois de ouvir Paulo, Lídia é batizada, como eu disse, e a sua casa também. Porque ela levou esse júbilo também ao seu lar. E aí ela virou toda deslumbrada, né? Falou assim: se julgais que sou fiel, olha que bonita essa parte. Fiel ao Senhor, ela diz, entrai em minha casa e ficai ali. Então ela ofereceu a casa dela, ela dispôs toda a sua casa para aqueles homens que estavam ali pregando a palavra do Senhor, nosso Cristo, levando a boa nova. E assim também chega a boa nova em Filipos através dessa mulher, né, que no final do capítulo 16 encontramos novamente na sua casa, né, porque teve uma confusão depois que Paulo batizou a Lídia, né, e ficaram na casa dela e tudo, mas eles continuaram pregando. E aí encontraram uma outra senhorita na cidade, e lá essa senhora foi dominada por um espírito, e Paulo ajudou-a, mas com isso ele também foi preso. E aí teve uma confusão, e dentro desse encontro todo, Paulo acabou sendo preso, né, como a gente ficou sabendo, e até lá na prisão eles conseguiram sair depois, né? Houve um estrondo que abriu as celas, mas ele ainda continuou ali, porque ficou relutando, porque Paulo era daquele que mostrava também a verdade, ele queria ser correto, assim como os magistrados colocaram ele lá, também tinha que tirar. Então, ele era daquela pessoa. E eu gosto que vocês também pensem comigo. Paulo estava ali orando, assim como a gente está aqui tentando trazer para nós toda semana um conhecimento novo, mas a gente pode também buscar, né? A Bíblia é um dos lugares, como assim a Elaine colocou, importante para a gente consultar
e ver essas histórias lindíssimas que também nos espelham, mostram para nós o caminho, né? Porque aí a gente consegue, eu até coloquei hoje no Evangelho, junto ao nosso grupo, que quando a gente ora, a gente está orando, né, a Cristo, a Deus, mas quando a gente lê, a gente está ouvindo Ele também falar conosco, né? A espiritualidade toca a abrir aleatoriamente uma página, por isso que o Evangelho é importante. A casa de Lídia foi importante, né? Também, ela foi uma das primeiras batizadas através de Paulo e levou assim a nossa boa nova para frente, onde a gente está hoje, né? E depois que ele saiu, Paulo, voltando ao Paulo, eles saíram da prisão, e aí, onde eles vão? Vão até lá, na casa de Lídia, que ainda continuava lá, encontrando os irmãos, e lá está escrito assim na Bíblia, encontraram os irmãos e os encorajaram, e depois partiram. E a casa de Lídia, né, aparece, portanto, como um lugar de encontro, de acolhimento, das primeiras andanças de Paulo na Europa, né? Sendo aí uma casa de acolhimento da Boa Nova, acolhendo assim como a gente faz aqui nos nossos lares, cada um na sua casa aí, mas estamos acolhendo a Boa Nova em nossos lares. Continuemos assim, mantendo esse encontro com Jesus semanalmente, mas também diariamente, que os nossos familiares sejam envolvidos também, né? Então, esse desapego que mostra a Lídia, né? Ela tinha seu trabalho, a sua casa, seus recursos, mas o evangelho não tornou essas coisas inúteis, né? Ela pôde proporcionar com os bens dela um acolhimento para a Boa Nova. E assim, tudo isso pode ser possível também, né? Tudo isso pode ser possível nos nossos lares, né? Orando, levando o Espírito da Boa Nova aos nossos lares, aos nossos familiares.